perguntar, tem que questionar. Porque quando se pergunta, a nossa mente, o nosso padrão vibratório, ele se amplia junto com um dos mentores para o nosso entendimento. Porque só se pode fazer uma pergunta quem está prestando atenção. Só se pode fazer uma pergunta quando você tem interesse, quando o seu raciocínio está acompanhando aquela situação. Por isso que é importante perguntar, é importante vir para casa e estudar, porque os espíritos falam que a nossa fé tem que ser raciocinada. E para raciocinar, tem que haver os questionamentos. Então, olha as palavras que ele usa. Ele usa um meio prático. O que é uma coisa prática? É que qualquer um pode fazer. Um negócio que é prático, qualquer pessoa pode fazer. Não só prático, mas ele não quer o eficaz. Ele pergunta o mais eficaz. Parece redundante aqui as coisas, porque ele não quer deixar dúvidas na pergunta dele. Ele quer uma resposta, ele quer um meio. Ou seja, o que é um meio? É um caminho, é uma receita de bolo, é uma coisa certa. Ele quer um meio que seja prático, qualquer pessoa pode fazer, que seja não só eficaz, mas o mais eficaz para se melhorar quando? Agora, nesta vida. Porque muitas vezes nós espíritas falamos assim, eu vou deixar isso para a próxima vida, essa vida eu não vou dar conta. Isto é sabotar a felicidade. Isto é o famoso tiro no pé. Nós não podemos fazer isso conosco. Como diz na minha terra, é um tiro que você dá no pé. Né? Você não morre, mas em compensação você capenga. Né? E a gente não pode mais capengar. E ele fala, para se melhorar nesta vida, resistindo o quê? Aos arrastamentos do mal. O que os espíritos respondem? Conhece-te a ti mesmo. Os espíritos não falam que tem que fazer caridade, que tem que dar cesta básica, que tem que rezar, que tem que estudar. Não fala nada disso. O meio mais prático, rápido, eficiente, agora é conhece-te a ti mesmo. Como nós temos dificuldades e nós procuramos sempre culpados, aí existem meios para que juntos façamos esse autoconhecimento. São as religiões, são os trabalhos, são as doenças, são as coisas que vêm acontecendo para fazer com que a gente pare e fale, bom, agora eu tenho que me conhecer. Tem uma frase do Sócrates, que foi antes de Cristo, esse grande pensador, que ele diz assim, olha, eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. E a doutrina espírita, o tempo inteiro, ela faz o que com a gente? Pense, raciocine, se conheça. Quem é você? Então, se nós tivéssemos que responder quem eu sou, o que cada um de vocês, o que cada um de nós teria para falar? Eu trouxe aqui um videozinho de 3 princípios inteligentes. 3 poodles. Né? É o Cole, o Murphy e a Maggie. Eram 3. 2 eu acho que estão mais evoluídos. A Maggie, tadinha, ela está muito do nosso nível. Alguém fez bagunça. E aí a dona da casa chega e pergunta, né? Porque a casa está... Eu cortei o vídeo. A casa está uma bagunça, porque ela pegou almofadas e destroçou as almofadas. Bota lá o videozinho. E isto é um princípio inteligente. Vamos lá, vamos ver se alguém perguntar para a gente quem fez bagunça, qual vai ser a nossa resposta? Quem fez bagunça? Quem fez isso? Cody, você fez essa bagunça? É o begezinho, ele está firme. Murphy, você fez bagunça? É o marrom. Maggie, você fez bagunça? Alguém fez? Quem fez? Quem fez bagunça? Gente, isso é processo de autoconhecimento. Quem fez... Olha, os médicos deveriam chegar para a gente, doutora, quando a gente chegar lá agora, você vai falar assim, quem fez bagunça? Né?
Porque nós bagunçamos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família. A gente vai fazendo bagunça e depois a gente quer que alguém conserte a gente. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele fez o Divaldo foi falar para uma apresentação para uma parte acadêmica, em 94, durante um seminário na Fundação para a Melhoria da Consciência Global, em Zurique, na Suíça. E lá tinha muitas pessoas ligadas à área da ciência, e o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele ditou aos presentes comentários a respeito desse assunto, e ele fez o seguinte, para que todas as pessoas pensassem na morte. Porque nós precisamos pensar na morte, porque ela pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes nós temos o hábito de quê? De fulano morreu de repente, né? Morreu de quê? De repente. De repente é um estado... E ninguém morre de repente. Se eu morrer hoje, eu levei 55 anos para morrer. Tem gente que leva 55, 30, 70, 2 dias, 2 semanas. E a gente entra na reencarnação como se nunca fôssemos sair. E isso dificulta a gente se perceber como espírito imortal. Então, esse livro sobre a proteção de Deus, no texto Treino para a Morte, e depois a Joana de Ângeles vem falando em outros textos, validando essa metodologia e essa dinâmica proposta pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, para que a gente pense na morte, para poder a gente valorizar a nossa reencarnação. Eu trouxe aqui para a gente fazer juntos aqui, olha só, a realidade da morte está, portanto, presente na vida e torna-se medida saudável. Isto é remédio, gente. E torna-se medida saudável e racional pensar-se sempre nela, no momento terminal, equipando-se de energias morais para o enfrentamento à libertação. Cada morte é decorrência de cada experiência de vida, sendo então especial e particular para cada indivíduo. Cada qual desperta com a posse da sua bagagem que acumulou na terra e conduziu na mente como no sentimento. A morte dispensa os objetos, os recursos amoedados e títulos, os valores materiais que ficaram e agora se tornam motivos de lutas de usura, de animosidades e rixas cruéis. A verdadeira posse permanece com seu cultivador, que deixa de ser aquele que tem para tornar-se o que é. Essa avaliação é automática, rápida ou prolongada, conforme os comprometimentos morais de cada ser. É necessário pensar-se na morte enquanto se está no corpo. Fazer-se uma análise de como se encontra e qual seria o seu estado emocional ao despertar, caso a mesma lhe chegasse nesse momento. Valeriam a pena os apegos exorbitantes a pessoas e a coisas? As disputas por heranças perturbadoras e complicadas que ficarão por terras e propriedades que passarão de mãos? E o cultivo do amor próprio ferido, das vaidades enganosas, dos ódios angustiantes, dos caprichos pessoais, das exigências extravagantes, das dores desnecessárias que o egoísmo e o orgulho ocasionam. Ver-se-á, com essas reflexões, que há muito acúmulo de entulho a que se dá valor descabido nos depósitos dos interesses pessoais da existência terrestre. É necessário um treino moral para libertar-se do que não se pode conduzir, doando-se, transferindo-se com alegria para outrem, ou
deixando-se sem saudades nem amarguras todas as coisas. Uma reflexão diária sobre a morte ajuda a partida de todos que, inevitavelmente, viajarão para o país de sua origem, de onde volverão, de retorno ao mundo no futuro, em algemas ou inteiramente livres para a preparação da sua plenitude. Isto é remédio diário, porque nós precisamos saber sobre, se nós desencarnássemos hoje, o que nós teríamos que dar conta desse corpo que nós temos, que é um empréstimo. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde. Esse corpo, que é o termômetro do espírito, que vem dizendo a temperatura de como está a nossa evolução, o que esse corpo está trazendo, mesmo as doenças que ele está trazendo, expurgando já do espírito, que o espírito está com aquele acúmulo de entulho de tantas reencarnações, e aquele entulho desses apegos, das mágoas, dos ódios, das vinganças, dentro nosso do espírito, quando a gente reencarna, e esse corpo, como uma esponja, suga do espírito todo esse entulho. É como se fosse uma peneira. Olha só, estamos tirando do espírito, para a gente ver que muitas doenças, são tratamentos de beleza do espírito. Que a gente tem que ter um carinho com a doença. Não é cultivar a doença. Jamais desejar a doença. Mas olhar para a doença, tipo, ainda bem que ela chegou. Mas antes de falar ainda bem que ela chegou, a gente se questionar, para que ela está aí? Ela veio porque eu estou tirando essa sujeira? Ela veio como uma esponja que eu estou tirando essa sujeira do espírito? Ou sou eu que estou criando ela? Ou sou eu que estou criando mais um entulho para a minha mente? Como é que é isso? O que essa amiga está fazendo aqui comigo? Tem um estudo do Altivo muito interessante. Eu escutei, ele está até na internet, eu não me lembro qual é o título não, que ele fala, também eram os médicos lá do Leon Denis fazendo perguntas para ele, e eu não sou médica, então eu vou falar da maneira que eu compreendi. Fizeram uma pergunta para o Altivo assim, uma pessoa tem uma doença, vamos supor, no fígado. Aí ela toma um remédio. Esse remédio tem um efeito colateral, vamos supor, eu não sou médica, vamos supor, no coração. Aí a pessoa desencarna do coração por conta do efeito colateral desse remédio. Na próxima reencarnação, como é que vem esse coração? Já que ela desencarnou, o coração está doente por conta do efeito colateral de um remédio. Eu achei tão inteligente essa pergunta, né? O que os espíritos responderam? Depende. Sempre depende, vírgula, e uma explicação, né? Qual foi a explicação dele? Olha, a pessoa está doente. Eu estou doente, eu estou tomando esse remédio porque eu quero ficar boa. Eu quero ficar boa porque eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a assumir a minha vida, eu quero ter a minha independência, eu não quero sobrecarregar a família, quero tomar esse remédio porque eu realmente quero ficar boa. Mas aí deu uma falhazinha no coração, desencarnei. A minha intenção de tomar o remédio foi de ficar tão bem, tão firme, que aquele coração afetado, ele volta firme como uma rocha. É como se o remédio não tivesse manchado, maculado o molde principal do espírito, que quando o perispírito for o modelador do corpo, não registra. Mas eu estou doente e eu percebo que a minha doença, eu manipulo a família toda.
eu não preciso trabalhar, alguém começa a me sustentar, eu entro numa aposentadoria, eu começo a me encostar. Aí eu vou tomando aquele remédio e falo, ai meu Deus do céu, eu estou tomando remédio que o médico manda, todo mundo fica vigiando, né? Mas o que eu gosto mesmo é de manipular. O pessoal vai sair, eu estou quase morrendo, vocês vão me deixar em casa. Aí eu começo a manipular o marido, o filho, o vizinho, o chefe. Vou tomando aquele remédio me complica o coração. Ou então eu sou hipocondríaca, né? Adoro a minha doença, porque com a minha doença, aí sim, aonde eu chego, a minha doença é a maior de todas, é a pior de todas. Eu sou porta-estandarte daquela doença. Então, quando você quer se beneficiar, entre aspas, manipulando as pessoas, manipulando a sua reencarnação, aquele remédio que prejudicou o seu coração, ele vem, na próxima reencarnação, você vem com o seu coração prejudicado, porque a intenção que você tomou o remédio, na verdade, não era a intenção da cura. Olha, então, no fundo, quem é que se trata? Quem é que se cura e quem é que se adoece? Nós. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, e tem outros textos de Emmanuel também, vem falando, olha, pense na morte. O que você vai levar? Porque pensar na morte é pensar na reencarnação. Quem é que já foi em Évora, em Portugal? Évora tem... Ai, que pena que as fotos não ficaram boas aqui. Elas estão ótimas aqui, mas não estão boas aqui. Isso aqui é uma capela. Essa capela é grande. Eu acho que é o dobro ou o triplo desse salão. Eu acho que é o triplo. E o pé direito alto. Ela é toda revestida com ossos. Eu não sei se foram os beneditinos ou os franciscanos que foram construir um mosteiro lá. Quando eles começaram a fazer as escavações para a obra, descobriram um cemitério que ninguém tinha a origem daquilo, ninguém sabia. Então eles pegaram todos os ossos e com respeito, e começaram a revestir todas as paredes e os tetos. E no portal está escrito assim, ó, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Foi uma capela para que as pessoas fossem lá refletir sobre a vida. Porque, no fundo, qual é o oposto de morrer? Não é viver. O oposto de morrer é nascer. A gente nasce, morre, nasce, morre. A gente vive ao nascer e vive ao morrer. Porque só há vida e vida em abundância. Então, lá é um local, não é um local mórbido, não é um local macabro, de jeito nenhum. Aliás, tem 2 lugares, né? Tem esse em Portugal, que é em Évora, que é a Capela dos Ossos, e tem em Roma também um mosteiro lá, que tem um corredor muito grande, onde aí eram todos os beneditinos que foram desencarnando ao longo dos séculos, os corpos ficavam ali. Depois, quando eles eram exumados, eram colocados ali. E entre as celas são os apartamentos, né? Ao refeitório, todo mundo tinha que passar por ali, para começar a refletir o tanto que ia comer, da gula, né? O tanto que iam pensar, o que eles iam fazer, porque eles sabiam que logo mais os ossos estariam ali, o corpo estaria ali. E é interessante que você entra, você sai. Eu tenho uma amiga minha que tem uma mediunidade ostensiva e ela ficou com medo de ir, porque ela passou muito mal no Coliseu. Eu falei, eu garanto que você não vai passar mal lá. Por quê? O objetivo da construção disso é para uma reflexão para a vida eterna. No Coliseu ela passou mal porque a intenção da construção do Coliseu era para a dor, né? Era para a falta de piedade. E nesses ambientes,
não conheço ninguém que tenha ido lá e que tenha passado mal. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. E meus ossos, se eles forem para lá, como é que eu vou fazer? E se eu desencarnar hoje? Como é que está a minha saúde? Da reencarnação, eu trouxe isso aqui apenas como título de curiosidade, que o Divaldo falou numa palestra dele. Isso é um mosaico que está na igreja de São Vital, na Itália. É a Teodora e o Justiniano, no Império Bizantino, no ano 523 d.C., que foi justamente a Teodora que pediu ao Justiniano para retirar da Bíblia a reencarnação. E daí foi a grande cisão que teve da Igreja Católica para a Ortodoxa grega. Isso a história é muito longa, mas só para a gente ter uma ideia, né? E os tipos de reencarnação, vou falar muito en passant, isso aí nós vamos encontrar na doutrina espíritas, nas obras de André Luiz. Então, tem a reencarnação terapêutica, que é esse choque fluídico para reorganizar o perispírito. Muitas vezes nele, aqui são aqueles abortos espontâneos, que o espírito necessita apenas de ter um choque fluídico animal. Só isso. O Divaldo até conta uma moça que ela tinha tido vários, eu acho que, sei lá, uns 18, 20, alguma coisa assim, aborto espontâneo, que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E o Divaldo falou para ela agradecer, porque ela renasceu, ela pediu esta função, que ela havia sido uma aborteira no passado, então ela veio para prestar serviço. Ela falou, olha, meu corpo pode ser usado para prestação de serviço. E ela, cada gravidez dela, ela sabia que ela não ia concluir, mas ela tratava como se fosse para sempre. E ela cuidava com muito carinho, mas dava um tempo, aquele espírito precisava só daquele choque anímico, animal, e aquele amor dela, aquele carinho dela, recebendo aquele espírito, e dali ele... Tem o livro Sexo e Obsessão, que fala sobre uma reencarnação do Marquês de Sade. Né? O Marquês de Sade, daí veio a palavra sadismo, por conta do Marquês de Sade, que ele era um rapaz jovem, bonito, muito rico, e ele tinha lá as questões de sexo desequilibrada dele, e o sexo bizarro, que ele sentia prazer provocando dor sexual nas pessoas. Daí veio o sadismo. Né? E a mãe dele, quando ele era Marquês de Sade, ela era uma mulher muito poderosa, então toda vez que o filho estava para ser punido por conta disso, que as pessoas descobriam, ela ia e falava não. Ela dava um jeitinho de tirar o filho dela de ser reconhecido pela sociedade como um rapaz com a cabeça desmiolada. Então ela sempre, e era meu filho, né? Então ela dava um jeitinho de proteger. E o Marquês de Sade, ele causou muitos danos, principalmente para ele. E a mãe dele, no mundo espiritual, se arrependeu muito de ter acobertado. Ela não acobertava o erro dele, mas ela não queria o filhinho dela ser exposto e ser preso por conta de alguma coisa. E ela se arrepende muito do mundo espiritual, ela reencarna várias vezes, ela evolui, e nesse livro, Sexo e Obsessão, que é o médium é o Divaldo, e é uma psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, né, que ficou 50 anos no mundo espiritual em estudos aprofundados sobre obsessão. Então, todos os livros dele são direcionados para a obsessão, que muitas das nossas doenças também têm essas ligações obsessivas. Então, nós precisamos ler para abrir o nosso leque, para compreender a medicina espiritual a partir de nós mesmos, mas nós junto com os outros também. E aí, o Marquês de Sade, ele vai reencarnar. Mas ele teve a mente tão perturbada como o Marquês, e continuou tão perturbada no mundo espiritual, que ele,
A mente dele era tão focada na perturbação do sexo, era como se ele só pensasse isso, numa monoideia, que ele vai reencarnar com um corpo totalmente deformado. Ele não consegue mais se enxergar, ele não consegue mais se sentir uma pessoa, porque a mente dele só pensa no sexo bizarro e na dor. E olha que interessante, uma vítima dele, uma moça que foi vítima dele, e que se associou a ele por tamanho ódio que ela tem por ele no mundo espiritual, é tão grande que não conseguem separar os dois. Eles vão reencarnar Ai, como é que é aquela que vem unidos? Não, tem outro nome. Eles vão reencarnar. Não, é aquele que um nasce a metade do corpo de um, a metade do corpo do outro. Siameses. Então, eles vão reencarnar dessa forma, porque eles não conseguem, ninguém consegue separar os dois, porque ela está atrelada, ligada intimamente com ele, com ódio e sede de vingança. E os dois vão nascer com os corpos deformados. E quem vai ser a mãe deles? Agora é aquela mesma mãe do passado, que agora é um espírito muito evoluído, que ela falou, não, eu quero recebê-los. Ela vai reencarnar, vai recebê-los e na adolescência deles, ela vai desencarnar para eles passarem aí pelas provas. Então, vejam, eles vão nascer com os dois, né? Num corpo só, uma coisa assim muito diferente, que a gente não espera isso, né? Numa dor muito grande, mas aos nossos olhos materialistas, nós poderíamos olhar para essa mãe e falar o quê? Eu acho que essa mãe deve ter jogado pedra na cruz. Poxa vida, que azar dessa mãe ter um filho, ter uma gravidez só e ter um filho assim. Pô, olha a visão materialista, quando na verdade nós vamos olhar para aquela família e vamos ver o quê? Uma reencarnação de cura, uma reencarnação buscando e vivenciando a grande oportunidade de todos se curarem. A cura moral, a cura espiritual. Isto é que a gente tem que ver. Quando a gente olhar para todos, que a gente pense dessa forma. Quando olharmos para nós, que a gente também pense dessa forma. Então, esse tipo de reencarnação terapêutica tem a compulsória, que o espírito ele nem participa do planejamento reencarnatório, é aquele momento do basta. Né? Não, você vai reencarnar desta forma e não se fala mais nisso. Tem a reencarnação provacional, que é essa nossa. Só que o Emmanuel fala que nós adoecemos muito mais pelo pensamento do que por vírus e bactéria. Isso ele falou na década de 30 para 40, quando a ciência nem abordava essa questão. E muitas doenças nossas, não só doenças, mas muitos sofrimentos nossos, não estão no nosso planejamento reencarnatório, não. Não estão. Nós inventamos, nós criamos. Eu estou acompanhando um caso, inclusive com o Dr. Erma, desde 2010, de uma pessoa que em 2010, Dr. Erma fez um tratamento com essa pessoa e falou o seguinte, minha filha, você não está no seu planejamento reencarnatório doenças mentais. Nenhuma doença mental está no seu planejamento. Mas, se você continuar usando o seu livre-arbítrio desta forma, é uma pessoa extremamente agressiva, é uma pessoa extremamente egoísta, é uma pessoa com muito poder, é uma pessoa de muito mando. Né? E ele falou, se você continuar atuando desta forma, não é uma pessoa que faz mal a ninguém, não, assim, que pega uma arma, não, é uma pessoa só que a mente dela tortura a mente de funcionários, a mente de pessoas. Ele falou, se você continuar usando sua mente desta forma, você vai queimando os seus neurônios.
Eu não sou médica, tá? Eu estou usando as palavras que eu consigo compreender. Você vai destruindo a sua mente e você pode, pelo andar da carruagem, pela análise dos fatos, você pode vir a ter uma demência por conta do seu comportamento, que não está no seu planejamento reencarnatório. Isso foi em 2010. A pessoa fez a seguinte leitura: Doutor Erma não gosta de mim. Doutor Erma está me jogando uma praga. Está me desejando mal. E ficou brava. Ela ficou brava com o doutor Erma. Hoje, é uma pessoa que está com problemas sérios de memória. É uma pessoa que está com problemas sérios obsessivos, num nível de agressividade muito grande, onde muitos de nós, amigas, né, somos amigas dela há muito tempo, nós estamos vendo a caminhada de uma pessoa que não precisava. E a doutora Erma ainda falou mais para ela, falou assim, olha, a sua prova nesta reencarnação é a prova do livre-arbítrio. Então, as coisas vieram para você de uma forma, entre aspas, fácil, para você aprender a escolher. Então, ela nasceu numa família equilibrada, ela nasceu numa família rica, ela teve sucesso profissional, casou com quem ela quis, ela teve 4 filhos. Então, as coisas que ela foi querendo foram acontecendo para ela ter... Porque é o seguinte, nascer lá em Guapimirim, né? Quem conhece lá onde o meu trabalho sabe como é que é, na zona rural, não tem nada. Você nascer lá e você decidir assim, olha, vou decidir pelo meu livre-arbítrio que eu não vou ser consumista, no meio do mato, sem um tostão no bolso, é fácil decidir isso, né? É professora pública, aposentada, e fala assim, eu vou decidir não ser consumista. É muito fácil, né? Porque o professor já ganha pouco, então ele tem que decidir quando ganha, né? Então ele tem que decidir isto mesmo. Ele nem usa o livre-arbítrio, coitado, entendeu? Nem ele usa. Agora, você ter dinheiro e você usar o livre-arbítrio é outra coisa. Outro dia eu estava assistindo um documentário no mosteiro, lá no Tibete, que tinha alguns empresários que largaram a vida e foram para lá. Então, a entrevista era sobre ele. Entrevistando eles, aí eles falando, aqui é um paraíso. Aqui não existe inveja, não existe competição, não existe orgulho. Eu cá comigo, né? Já já ele vai saber por quê. Aí, no desenrolar da entrevista, nesse mosteiro, gente, até a unha é cortada no mesmo formato. O cabelo é cortado no mesmo tanto, todo mundo usa exatamente a mesma roupa. Então é fácil não ter inveja num lugar desse, né? Eu quero ver o camarada morar num lugar que o vizinho dele tem a mulher mais bonita do mundo, tem o carro mais poderoso do mundo, ou seja, as facilidades ali, e ele olhar e falar assim, eu não sou invejoso. Não tem inveja no mosteiro, onde todo mundo corta unha igual, você vai ter inveja de quê? Então, para se ter a prova do livre-arbítrio, você tem as coisas para você decidir. Então, quando nós também trazemos no nosso corpo as nossas doenças, é uma forma da gente usar o livre-arbítrio. Eu vou usar o livre-arbítrio para quê? Para me lamentar e continuar com essas doenças porque elas estão comigo, porque eu já me lamentei em algum momento, ou eu estou aqui para fascinar. Então, nós temos que ter este olhar amoroso para o nosso corpo. Tem a reencarnação missionária, que aí a pessoa participa ativamente da sua programação reencarnatória, geralmente vem de um cunho humanitário. O missionário não significa assim uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. Às vezes a missionária, uma vez eu escutei o Altivo falar que uma pessoa estava numa reencarnação missionária apenas para ajudar uma outra, para dar suporte para que essa outra fizesse um excelente trabalho. Então, de repente, é uma irmã que tem uma médica na família, e essa irmã começa a ajudar muito essa médica para que ela o quê? Vá para o trabalho com tranquilidade, que ela fique com a cabeça mais tranquila para trabalhar.
Então, o cunho missionário não é nada tão grandioso, né? As especiais, que é um caráter específico, são as reencarnações difíceis, que isso aí precisava de um seminário para a gente falar sobre elas, e algumas das reencarnações são misturadas. Eu trouxe aqui 3 livros que eu deixo grande dica. São livros excelentes, imperdíveis. Um é o Estáquio, 15 séculos de uma trajetória. Durante 15 séculos, o espírito reencarna 17 vezes. Aí nós vamos acompanhar quando foi necessário alguma doença, qual foi o objetivo daquela doença, qual foi o foco daquela doença, como é que ele saiu, como é que ele venceu. Então ele reencarna, mostra o planejamento e o que ele fez. O estilo da morte. Ele no mundo espiritual. O novo planejamento, a reencarnação que ele fez, o estilo da morte. Então ele reencarna, inclusive ele reencarnava sempre na Europa, e ele reencarna aqui no Brasil, no meio dos índios, que a maioria dos índios daquele grupo eram ainda espíritos nas suas primeiras reencarnações. E porque eu sempre, quando eu cheguei na doutrina, né, a gente sabe, né, nós nascemos simples e ignorantes nas primeiras reencarnações, com a lei de Deus na consciência. Aí eu ficava perguntando, mas quando é que a gente começa a fazer bobagem? Né? Como é que a gente começa a fazer as escolhas? Lendo esse livro, tem uma situação muito interessante, porque ele era um espírito intelectualmente desenvolvido. Só que ele usava o intelecto dele para as coisas bélicas, para as coisas das guerras. E aí, por misericórdia, ele não reencarna na Europa, ele reencarna aqui no meio do mato. O Brasil nem era descoberto na época. Veio para cá. Porque a maioria dos índios, da onde ele nasceu, eram espíritos nas suas primeiras reencarnações, e ele viria com a oportunidade da sua inteligência alavancar aquele grupo. E, principalmente, ele ter contato com a natureza para ver se ele se despertava para Deus, através da natureza. Através dos rituais dos índios, se ele ia parar e falar, meu Deus, o sol, a lua, e ali ele sentir Deus e pelo livre-arbítrio ele mudar o rumo da vida dele. Mas ao invés disso, ele muito belicoso, quando ele foi crescendo, adolescente, ele já pensou, vou tomar o lugar do pajé, porque ele achou que o pajé era muito ingênuo. E era mesmo, ele já vinha com experiências, então ele alavancou a pesca, a caça, e aí ele começou a criar disputas, coisa que não tinha. Aí a gente percebe que os índios, alguns nas suas primeiras reencarnações, começam a fazer as escolhas pelas bobagens. Alguns gostavam daquela coisa apimentadazinha da rivalidade, do enfrentamento, aí já começaram a escolher ele como modelo e guia, né? E aí começaram as divisões e as escolhas e o livre-arbítrio. Então, ler esse livro é interessante para a gente entender, aí em seguida, qual foi a doença necessária para ele, para falar, agora para. Vamos parar com isso, porque agora é uma reencarnação compulsória, agora meu filho tu vai ter que aprender. Outro livro é esse, Os Insondáveis Caminhos da Vida. O professor José Jorge, médico, doutor Andréa, né, Jorge Andréa, que desencarnou com 100 anos recentemente. Ele tinha, eu não sei se era 10, 11 ou 13 filhos, e a mulher, ele era médico, e ele tinha feito a cirurgia para fazer a ligadura da esposa. E ele trabalhava no centro espírita, na desobsessão. E lá, na desobsessão, vinha o mesmo espírito durante uns 7 meses, como se fazendo uma terapia. Era um espírito ligado à Segunda Guerra Mundial, não, à Primeira Guerra Mundial, não, à Segunda Guerra Mundial, e muito preso ainda às questões lá da Alemanha, porque o Hitler, ele sofreu, se eu não me engano, 15 ou 18 atentados, né? Os próprios generais que se rebelavam contra
o programa do Hitler, tentaram matar o Hitler e não conseguiam. Uma das pessoas foi esse espírito. E aí ele era muito ligado ao Dr. Jorge Andréa desde lá do passado, lá dos séculos anteriores. Então ele é trazido aqui para o Brasil na reunião mediúnica e o Dr. Jorge Andréa conversando ali com ele. E um belo dia ele fala, olha, eu vou reencarnar. E o Jorge Andréa, ok. Nisso, o Jorge Andréa em desdobramento, ou seja, dormindo, é levado no mundo espiritual. A Joana de Ângeles conversa com ele e fala, olha, aquele espírito muito amigo seu, ele precisa reencarnar e nós queremos que ele reencarne aqui no Brasil porque ele está sob a minha tutela. Você aceita ele como filho? Aí ele falou para Joana, falou, olha, Joana, não vai dar porque minha esposa, eu fiz a ligadura. Ela falou, meu filho, isto é com a gente. Você aceita ou não? Se você, olha, ela falou assim, olha, não está no seu planejamento reencarnatório ter mais um filho. Se você tiver, é um bônusinho que você ganha. Se você falar não, não vai manchar a tua ficha. Não se preocupe. Aí ele falou assim, pode mandar. Aí ele falou que no sonho, isso aconteceu, depois Joana de Ângeles lembrou ele acordou, não se lembrou de nada. A mulher dele ficou grávida, não tinha ultrassonografia naquela época, e eles ficaram tratando como se fosse problema de estômago e tal, e foi, até que um dia a Joana mandou, homem, fale para ele que ela está grávida, pare de dar remédio a ela. Aí foi que ele descobriu que ela estava grávida. Aí a Joana de Ângeles, através do Divaldo, lembrou a ele a conversa, e falou para ele o seguinte, vai ser um filho temporão, mas trate com o mesmo rigor que você tratou os outros. Você não vai ser um avô, porque era um filho de muito tempo, né? Mas trate com firmeza e com rigor. Esse livro é lindo, isso aí que eu estou falando só um pouquinho, não deixem de ler esse livro, porque esse garoto, ele nasce com um problema de fala muito grande, ele não consegue falar. E é uma confusão danada na família, porque a família é de muitos médicos. E a Joana falou para ele, é porque é a primeira vez que ele reencarna numa terra de fonética diferente, latina. Ele não consegue, ele só reencarnou até então em outro tipo de fonética. É por isso que ele não consegue falar. Então, veja, como quando a gente lê, quando a gente vê o Espírito, como as coisas ficam fáceis. Nós estamos acompanhando um caso nosso, lá em Guapimirim, de uma criança que ela não tinha diagnóstico, ela dormia e ela entrava em convulsão, ela não conseguia acordar a menina, e muitas vezes o corpo físico dela ficava num estado muito alterado. E aí, vamos lá falar com o Dr. Erma. O Dr. Erma falou, é um espírito que sabe de onde veio e sabe como chega lá. Em desdobramento, vai para lá e não quer reencarnar porque está com medo dos enfrentamentos da vida. E aí, fica lá, não quer voltar, só que ele tem autonomia, sabe manipular a saída e a volta do corpo, está com medo dos enfrentamentos da vida. A doutora Erma receitou para os pais culto do lar todos os dias. Gente, culto do lar é remédio. Culto do lar todos os dias. E quando a menina for dormir, falar para ela, filhinha, nós estamos aqui te esperando. Nós vamos juntas vencer os enfrentamentos da vida. Você reencarnou para vencer. Na sua programação reencarnatória é de vitória. Nós estamos aqui. Volte. Confie em você. Confie em nós. E todos os dias, agora a garota sossegou. Ela começou a sentir o quê? Segurança. Durante o dia, ela via os pais num turbilhão danado. Uma confusão danada. De noite, ela falava, o quê? Não volto mais não. Olha a responsabilidade de falarmos coisas na frente da criança, de não incentivarmos a criança para os enfrentamentos da vida. E outro livro que eu recomendo é esse Juventude Interrompida. São 24 casos.
Esse livro é da Federação Espírita do Espírito Santo. A Dalva, que é uma médium seríssima, que é a presidente de lá, os jovens lá, eles se encontram durante o ano para fazer o encontro de carnaval, o estudo. Quando eles começaram a se encontrar, porque eles iam falar sobre drogas, quando eles começaram a se reunir, eles perceberam que muitos espíritos, né, desencarnados, espíritos jovens, começaram a se aproximar do grupo. Então, o que o pessoal fez? Fizeram uma reunião mediúnica, convocando esses jovens, espíritos desencarnados, e perguntaram: o que vocês querem? E eles falaram: nós queremos participar do encontro. Como? Relatando o nosso caso. Então, a gente pode perguntar: alguém morre fora da hora? Olha só, gente, morre. Tá? Morre. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta mais ou menos assim: a pessoa que está na sua jornada, e se algum outro espírito quiser tirar ela antes, né, ela morre antes da jornada dela, fala que não. Se tiver ali no cumprimento. Mas se tiver distraído, desses jovens, dos 24 casos, só um caso que desencarna na hora que realmente tem que desencarnar. Todos os outros desencarnaram fora da hora. No livro Missionários da Luz, que tem uma parte da reencarnação do Segismundo, tem uma hora lá que uma outra pessoa vai reencarnar e o mentor diz: olha, aqui está seu mapa da sua reencarnação, seu planejamento, e você vai receber uma carga de fluido e não me apareça aqui antes de 70 anos. Mostrando o quê? Que se a gente bobear, a gente aparece antes da hora. No livro Sexo e Destino, de André Luiz também, 2 famílias, 2 grupos familiares, onde o Félix era o mentor desses 2 grupos familiares. O planejamento reencarnatório foi altamente complexo para 2 famílias reencarnarem, se encontrarem, para haver alguns casamentos entre as famílias para um grande resgate. A Marita, ela era uma jovenzinha que estava muito perturbada, depressiva e tal. Ela, no dia que ela estava mal na cabecinha dela, ela saiu andando, eu não sei se foi em Copacabana ou se foi no Flamengo, mas ela saiu andando distraidamente pela rua, foi atropelada, que não estava no planejamento dela ser atropelada, e ela desencarna porque o atropelamento foi muito forte. Na hora, os mentores falaram, quer dizer, eu vou falar com a minha, né, eles falaram mais ou menos assim: nossa, não era para ela desencarnar. E agora? Ela desencarnou por descuido dela. Ora, quem é que não sabe que tem sinal? A gente vai atravessar a rua de qualquer maneira? Eu tenho muita fé, eu vou ler o Evangelho e vou até a Praia do Forte, lendo o Evangelho, não vou olhar para os lados porque eu tenho muita fé. Você é atropelado e ainda você chegada lá chamada de suicida. Porque isso é uma coisa que não faz raciocínio. Então, eu estou nervosa e vou sair de qualquer maneira na rua. Você tem que raciocinar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí o mentor falou assim: bom, a atitude dela, do desrespeito com o corpo, com a vida, de sair distraidamente pela rua, isto ela vai ter que dar conta. Não agora. Isso deixa lá para mais tarde. Agora ela precisa reencarnar urgente para pegar o grupo familiar para cumprir o quê? A programação do resgate desse povo todo. E o que a gente faz? Espera aí. E a irmã dela já estava para casar com aquele rapaz, então vamos acelerar a gravidez, porque ela vem como filha da irmã e ali está no grupo familiar e pega todo mundo junto. Agora, já pensou se essa irmã, quando engravidar, fala assim: eu não queria filho agora não, vou abortar. Olha o desmantelo que dá no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que ter um olhar para o aborto. Firme. Com posição. Porque não basta... Outro dia eu escutei o doutor Erma falar uma coisa impactante. Omissão não é virtude. Então ficarmos assim: não, esse negócio de lei é com o pessoal lá da justiça. Não.
lei do país, pertence a todos nós. Quem se interessar por aborto tem que ler uma matéria, ver um filme de um médico chamado Bernard Neitson. Esse camarada, ele quis enriquecer e enriqueceu por conta do aborto. Bernard Neitson, com TH. Bernard Neitson. Bota na internet. Esse camarada jovem, ele descobriu que ele poderia ficar muito rico usando as placentas para cosméticos, para a indústria de cosméticos. Ele, na verdade, foi o grande boom dele. Ele foi nas universidades, mexendo com a ingenuidade e a precipitação das moças pelo sexo livre. E foi ele que conseguiu implantar nos Estados Unidos a lei a favor do aborto. E ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Até que, quando começou a surgir a ultrassonografia, ele era um médico ele era super conhecido nos Estados Unidos. Ele foi ser diretor de um departamento onde essa parte da ultrassonografia estava sendo implantada. E quando ele acompanha, ele leva um choque de ver a ultrassonografia. E ele fez um filme chamado O Grito Silencioso. Com a ultrassom, ele filmou um aborto dentro do útero e o feto encostado na parede do útero, gritando. Isso se vê nitidamente. Daí o nome do filme, O Grito Silencioso, que é o grito que ninguém escuta. E ele começa o filme falando assim: a minha clínica fez mais, não sei se foi, eu acho que o número é 30 mil, fez mais de 30 mil abortos. Eu fiz mais de 5 mil abortos. Eu posso falar sobre aborto. E eu convoco qualquer pessoa, qualquer médico a discutir comigo sobre o aborto. E aí ele abre a palestra dele, mostrando passo a passo o aborto, e aí é quando ele também faz esse filme. E esse filme tem que ser passado nas escolas. E quando eu tentei passar, inclusive num centro espírita que eu fui, me falaram o seguinte: mas isso vai chocar. Eu falei: mas é para chocar mesmo. Mas a ideia é essa. Você tem que olhar e falar: eu não posso compactuar com isso. Você quer coisa mais chocante do que o que acontece na TV, qualquer hora do dia, para as questões morais de uma pessoa? Esse filme tem que ser mostrado. Então, esse livro aqui, Juventude Interrompida, são os espíritos falando. Teve um menino que ele falou que ele era muito magrinho e os pais também achavam que ele era muito magrinho e que ele poderia ficar bonito, porque ele tinha um rosto bonito. E começaram a incentivar ele para a academia, para ele abrir o peito, para ele ficar fortezinho. E aí ele começou a ter dificuldades e começou a tomar uma bomba. E ele falou que um dia ele passou mal, foi levado para o hospital, ele fora do corpo. Quando ele olhou, ele falou que explodiu. O coração dele explodiu. Ele falou que ele levou um choque, ele quase que morreu de novo, quando ele viu aquilo. E ele vem falando para os jovens. Então nós precisamos ler, para nos enxergarmos espíritos imortais e abençoar o nosso corpo, as nossas dores, as nossas doenças, e analisar. Elas estão, porque eu estou trazendo numa programação, e elas estão para que eu as vença, ou sou eu que estou criando elas agora e vai me trazer mais complicação na próxima reencarnação? Precisamos assumir as rédeas da nossa reencarnação. E o tempo acabou. Muita paz a todos. Bom é quando dá aquela sensação de acabou. Porque aí a gente já fica para a próxima, né? Que aí já fica o convite da próxima e aí ela já está comprometida, né? De retornar na próxima vez para dar continuidade aí a esse assunto e a esse estudo que foi realmente muito bom. Né? Falei nem a metade do que eu trouxe.
É sempre assim. Mas a gente agora tem 10 minutos para perguntas. 10 minutos. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão que o Júlio... Berenice, Oi. te amo. Obrigada. Berenice, eu não estou gostando muito dessa história de ficar com o corpo envelhecido, não. Está muito ruim isso. É creque para lá, creque para cá, tal, tudo. Gostei muito quando você falou da história do remédio, porque eu tomo remédio para ficar um pouquinho mais no corpo. Entendeu? Achei isso fantástico. E acho que o filme também tem que ser mostrado, porque hoje teve a marcha... A favor da vida. Pelo valor da vida, né? O Luiz Antônio, o doutor Luiz Antônio está lá, junto com Ivete, junto com um monte de gente. Foi muito bom. Agora, é muito fácil falar quando a gente está num corpo envelhecendo. Eu passei 12 anos olhando para os olhos da minha mãe e ela perdendo o viço, perdendo os olhos. Como encarar o espírito, encarar a velhice do corpo? A doutrina espírita fala muito disso. Até o próprio Juan falou assim, não, a gente pode sair da reencarnação com o corpo todo costuradinho, mas se sair bem, saiu bem. Mas isso é muito difícil para encarar a velhice numa boa. O que você acha? Tem a opção de morrer jovem. Aí nasce, sai com o corpo lindão, entendeu? Teve uma vez que a gente estava fazendo uma dinâmica, perguntando assim, se o seu mentor chegasse aqui, era o mentor da casa, eu nem me lembro mais, mas eu falei, o fulano, se chegar aqui e falar, o que você quer? O que você teria para falar para ele? Aí tinha uma senhora, eu estava falando sobre as questões materiais e as questões espirituais, que a gente sofre muito pelas questões materiais. E se fizermos uma lista das aflições e do sofrimento, a maior parte vai ser material, inclusive o sofrimento pela velhice, porque é um sofrimento pelas questões materiais. Aí a senhorinha falou assim, eu vou pedir saúde. Aí eu vou dizer, bonito. Aí vai estar lá no seu caderninho, na sua fichinha. Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou. Eu falei, dona fulaninha vai morrer daqui a 3 dias cheia de saúde. Olha que espetáculo. Né? A velhice é um espetáculo. Minha mãe tem 100 anos. Né? Outro dia eu estava, né, Marcos, a gente estava conversando com ela, aí ela olhava para mim, menina, minha cabeça está muito ruim, quem é você mesmo, hein? Aí eu, mãe, sou eu, Berenice. Ela, Berenice, minha filhinha pequenininha, que eu sou a caçula. Daqui a pouco ela, eu pelejo para lembrar as coisas, mas essa vida, mas Deus é que sabe na hora que eu vou, né, minha filha? Deus é que sabe. Mas é isso. As dores do corpo da velhice é uma bênção. Né? Inclusive, você pensar se essas dores poderiam ter sido evitadas um pouco na juventude, com os exercícios, com alimentação mais saudável. Mas agora não dá tempo, porque já estou muito velhinha. Então, se programa para que na próxima já se consulta com a doutora Vera aqui, nutricionista, já faz um programa para que na próxima a gente se cuide. Porque muitas das doenças, a alimentação está no meio. A falta de respeito com o nosso corpo é tamanha. Nós sobrecarregamos ele com a alimentação. Se morre hoje muito mais de barriga cheia do que com barriga vazia. Então, será que as minhas doenças não são porque eu não respeito, eu sou gulosa? Porque eu não respeito os limites? Porque eu não sou disciplinada? Porque nós vemos também muitas pessoas idosas que não sentem essas dores. E outras que sentem. Mas as que sentem, vamos agradecer. Porque se você tivesse já partido uns 2 anos atrás, não daria para a gente essa graça de hoje, você falar que me ama. Olha que espetáculo. Já ganhou a reencarnação, 2 anos de dores aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo tão calado hoje. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelas reflexões bem conduzidas para os nossos entendimentos. Em um determinado momento da sua exposição,
a senhora nos conferiu assim, com relação a um efeito colateral por manipulação de outrem. Mas, certo? Manipulação de quê? De outrem, de outras Ah, pessoas, certo. Mas até aí a evidência é patente. Aham. Nós fazemos uma pergunta. Uma vez que a reencarnação ela é para a nossa felicidade, por que observamos, tanto na minoria da humanidade, uns têm uma felicidade que é uma coisa, leva a vida na valsa, tranquilo, tudo dá certo para ele, e em compensação, a maioria de nós vive sempre no atropelo da vida, com dores, perturbações, pedras de tropeço. Certamente que nós vamos colocar isso aí fora da má utilização do livre-arbítrio. Nós perguntamos, isso pode ser por opção? Obrigado. Muitas vezes nós temos essa falsa ideia que as pessoas vivem no bem bom, né? Se fosse assim, essas pessoas que... Como é que a gente vê que as pessoas estão no bem bom? Porque a mídia mostra, as pessoas aparecem, né? E vira e mexe, essas mesmas pessoas cometem suicídio, essas pessoas mais um pouquinho lá na frente a gente vê nas drogas, e sempre, atualmente, quando se pega no microfone, muitas delas falam do processo de depressão que elas estão passando. Então, nós sempre temos a primeira visão muito materialista das coisas e das pessoas. Mas nós temos o livre-arbítrio de realmente ignorar as coisas, pegar uma mochila e sair por aí. Se pode fazer isso. Se alguém acha que isso, dentro da minha razão, mesmo porque eu acho que, graças a Deus, que minha inteligência não me permitiria isso. Mas para algumas pessoas, viver a vida no bem bom é viver sem responsabilidade e sair por aí. O livre-arbítrio, sim, acolhe. Se essa pessoa ela tiver merecimento, ou se ela tiver espíritos em sua volta com merecimento, e peça, e através de preces intercessórias, peça para que ela não tenha uma vida assim, mesmo que ela, pelo livre-arbítrio, queira ter, muitas vezes vem uma doença, a bendita doença, para frear a pessoa e falar, filha, pensa um pouco. Fica quieto aí. Nós temos um caso que nós estamos acompanhando de um rapaz, jogador de futebol. Nada do futebol dá certo para ele. Absolutamente nada. Joga bem, bonito, nada dá certo. Doutor Erma falou, meu filho, dê graças a Deus. Ele sofreu um acidente e agora não vai ter jeito mesmo. Doutor Erma falou assim, agradeça. Você está vindo desde os gladiadores, né? Está usando o esporte ainda para se degladiar. Pare, olhe para o esporte agora como sendo uma maneira de grupar pessoas, não mais para competir, mas para cooperarem. Pense agora é o freio da vida dando para você. A gente poderia falar assim, poxa, o rapaz não dá sorte, o rapaz joga tão bem, ou se ele fosse um grande jogador, a gente ia falar, que cara sortudo. E muitas vezes, para nós é sortudo, e ele com o livre-arbítrio dele, e que ainda é permitido, ele se afastando dele mesmo, em algum momento lá na frente, olha meu filho, volta tudo para começar. Então, que a gente não tenha apenas esse olhar material, tipo, poxa, a grama do outro está bem mais verde, né? Mas muitas vezes também ela está muito verde porque o outro regou muito bem essa grama. Então, pelo sim, pelo não, vamos agradecer as nossas dores. Pelo sim, pelo não, vamos regar tudo, porque assim a gente faz um planejamento para que na próxima reencarnação a gente venha no bem bom também, né? Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se não, a gente agradece muito, muito, muito a Berenice. Adorei, inclusive, a história da comida.
porque ela não sabe, porque a gente está se conhecendo agora, que eu sou nutróloga, então o que eu falo com esse povo sobre comida é demais, mas assim... Mas minha mãe, olha, eu sou a 10ª filha, né? Minha mãe educou a gente assim, e olha que minha mãe conheceu a eletricidade com 30 anos, então ela não é uma pessoa de estudos, mas ela sempre falava, olha, ninguém pode morrer pela boca. E ela falava que todo mundo morre pela boca, que nem peixe. Então ela falava, ela dava a comida certa, ela falava que você tem que saber se alimentar, porque quando se sabe se alimentar na mesa, você vai saber se alimentar de tudo da vida. Você vai saber se alimentar do sexo, do dinheiro, das amizades. Quando você sabe escolher o que você come, você vai saber escolher tudo para trazer para você. Estou quase convidando a mãe dela para fazer uma palestra aqui para gente, né? E você vai gostar, né? 100 anos e é firme, né? Ele conheceu a semana passada ela. Bom, então a gente agradece muito. Esteja convidada novamente para estar aqui.